Olá, bem-vindos ao AtitudeCast, o podcast aqui da Atitude Araruama. Olá a todos. Hoje a gente vai, mergulhar um pouco no último sermão do pastor Leonardo, aquele Sua Vida Tem Que Andar. Foi baseado em João 5, né? Isso mesmo. Uma mensagem bem forte. A ideia aqui é a gente conversar sobre os pontos centrais, sabe? E levantar aquelas perguntas boas para levar para as células, para ajudar a gente a aplicar a mensagem. Exatamente. O pastor começou com aquela imagem, né, do rio, de um lado, à margem da escassez. Sim, da insatisfação, procrastinação, às vezes até vitimismo, né? Pois é, e do outro lado, à margem da abundância, a vida que Jesus promete. Uma figura bem visual para a gente pensar onde a gente está navegando ou parado. E ele já lançou a primeira pergunta direta, para a gente refletir, e ótimas para as células. Onde você está? Forte, né? Está inerte na escassez. Você está nadando ou, de fato, você vive uma vida abundante? Já dá um norte para a conversa na célula, né? Para cada um se olhar mesmo. Totalmente. E essas perguntas, elas já conectam direto com a passagem de João 5. Jesus chega lá no tanque de Betesda, a tal casa de misericórdia, Uhum. e encontra aquele homem doente há 38 anos. E aí Jesus faz a pergunta que, parece até simples demais. Você quer ser curado? É verdade. Parece óbvio, mas a gente sabe que tem muito por trás desse querer, né? É um ponto excelente para as células discutirem. O que a gente realmente quer? Estamos dispostos ao que a cura implica? Exato, porque a resposta dele não foi um sim direto, né? Ele já veio com as dificuldades. Sim, já vamos chegar nisso. Mas antes o pastor destacou 3 fundamentos para a vida andar. Acho que são ótimos tópicos para as células se aprofundarem. O primeiro foi esperança com fundamento. Isso. Lembra da história que o povo contava? Do anjo que agitava a água? Lembro, sim. Então, o pastor usou isso para alertar. Cuidado com crenças sem base, superstições. Ele até mencionou o exemplo da escada, né? A nossa esperança precisa ser bíblica, firme na palavra, como está lá no Salmo 5:3. Não pode ser uma esperança qualquer, uma ilusão. De jeito nenhum. Ele contou aquela analogia dos sapos no buraco, lembra? O sapinho surdo que achava que estava incentivando ele. Ah, sim, muito boa. E ele venceu, porque a esperança dele não foi abalada pelo pessimismo dos outros. Aí vem a frase-chave do pastor: a sua esperança não pode estar ancorada na praia de ilusões. Impactante. E ele deixou a pergunta para as células, né? Até quando você vai ficar prostrado, acreditando em qualquer coisa que te falo? Jesus é a esperança real, o fundamento seguro. Faz todo sentido. Uma esperança errada nos deixa paralisados mesmo. O segundo fundamento que ele trouxe foi cuidar do coração. Sim, e aqui ele tocou num ponto delicado, né? A possível ligação da doença daquele homem com o pecado. Ele citou João 5,14, depois que Jesus o curou. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Exato. Não que toda doença seja fruto direto de um pecado específico, claro, mas o pastor apontou que nossas escolhas têm consequências e que talvez o maior problema ali fosse uma cegueira espiritual. Uma condição interna. Com Deus, como é que a vida vai nadar? Fica difícil. Verdade. E o terceiro ponto que eu acho que pega para muita gente é abandonar as desculpas. Ah, esse é clássico, né? O homem de Betesda era mestre nisso. Total. Não tenho ninguém pra me colocar no tanque, Quando eu tô chegando, outro desce na minha frente. ninguém me ajuda. Quantas vezes a gente não usa variações disso, né? Pois é. São as nossas justificativas para continuar parados. Mas Jesus não entrou no jogo dele. A resposta foi uma ordem. Direta e reta. Levante-se. Pegue o seu leito e ande, sem negociação. Exatamente. Assuma a responsabilidade e haja. E aí vem a pergunta do pastor para as células muito pertinente. Qual área da sua vida está prostrada? Qual área da sua vida está travada? Uau, para pensar mesmo. Porque, como ele disse, decisões definem destinos. A gente precisa decidir parar de dar desculpas para começar a andar. É um chamado à ação muito forte. E não é fácil, né? Imagina 38 anos naquela condição. Romper com isso exige uma decisão radical. Com certeza. E o pastor ainda deu um toque final, né? Falou da ingratidão do homem depois, quando perguntaram quem o curou, ele meio que entregou Jesus para os religiosos lá. É verdade. Faltou gratidão ali. Um lembrete importante para nós também. Exato. Então, resumindo a chamada final do pastor, é para a gente sair dessa inércia, sabe? Buscar restauração onde a vida travou. E isso passa por aqueles 3 pontos, né? Vamos recapitular. Primeiro, Cristo é a esperança verdadeira com fundamento, não ilusão. Certo. Segundo,
Buscar santidade, abandonar o pecado, isso destrava a vida abundante que Deus tem para nós. Fundamental. E terceiro, chega de desculpas, é preciso tomar a decisão de levantar e andar. Perfeito. Então, que essa ordem final que ecoou na igreja, através do pastor, ressoe em nós e nas células. Levante-se, erga sua cabeça, pegue a sua maca e siga em frente. Amém. Que seja um impulso para atitude e fé. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um AtitudeCast. Obrigado pela companhia nessa nossa conversa. Valeu, gente. Que a semana seja excelente e que o encontro da sua célula seja muito produtivo e abençoado com essas reflexões. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Até lá.